muito amor, macrobiótica e música e muito exercício físico moderado. Tchau, um abraço, até mais. Como a grande característica do Tim Maia é o excesso de peso, de drogas, de comida, de humor e de talento, nós resolvemos dividir o programa em 2 de 75 quilos. Legal, boa noite. Maravilha. Dá voz, mais voz. Olha a bolas. O meu amor dá retorno. Esse papo tá grave, de emprego grave. O Tim teve 2 prisões que marcaram profundamente a vida dele. Quando ele morava nos Estados Unidos, ele tinha uns 21, 22 anos, ele morou 5 anos nos Estados Unidos. Fui para lá para estudar televisão, estudar cinema. Aqueles sonhos malucos que a gente tem de estudar cinema, eu gostaria de ser cineasta. Eu sou um Spielberg meio frustrado. Como estava fazendo muito frio em Nova York, onde ele morava, ele, com 2 vagabundos ali, amigo dele, roubaram um carro e resolveram fazer uma viagem até Miami, até a Flórida, que aí era mais quente um pouco, para fugir do frio. E saíram descendo pelos Estados Unidos, pela Geórgia, foi descendo tudo ali. E eu falava, mas Tim, vocês viviam onde que? Não, a gente parava num lugar, fazia pequenos furtos, um gravadorzinho, um toca-disco, assim, e no dia seguinte já íamos para outra cidade. Só que quando ele chegou em Daytona Beach, na Flórida, levou um flagrante da polícia. 3 pretos doidões num carro roubado, se entupindo de maconha. Dançou todo mundo. Tim ficou 6 meses preso lá em Daytona. Sofreu o diabo naquela prisão ali. E finalmente um dia ele foi chamado lá, Sebastião Maia, meu Deus, vamos botar na cadeira elétrica. Ele tinha essa paranoia que iam levar ele para a cadeira elétrica. E não, era para expulsar ele. Ele foi expulso dos Estados Unidos, ficava fora daqui, não volte nunca mais. Botaram num avião e despacharam. Eu fui deportado dos Estados Unidos injustamente, apenas por causa de nada, uma besteira. Me deportaram dos Estados Unidos, sofri pra caramba, foi um momento da minha vida que eu sofri mais. Então isso foi fundamental na vida do Tim Maia, que foi aí que ele recomeçou a sua carreira no Brasil, praticamente do zero, e onde ele fez a sua carreira toda. Nos Estados Unidos ele não estava em lugar nenhum ainda, seria muito mais difícil. Gravei um sambinha lá, uma bossa nova, né? New Love. Yes, I love more than I supposed to love. Then I finally realized that she didn't love me. E foi o máximo que eu fiz. Depois aprendi também a fazer outras coisas que eu não devia. Então essa volta forçada dele ao Brasil foi boa, porque ele reencontrou os companheiros dele da Tijuca, Roberto Carlos, Erasmo, Jorge Benjor, e ele fez programa da Jovem Guarda, começou a batalhar a vida dele ali. Mas logo que ele voltou ao Brasil também, quando ele estava começando a retomar sua carreira, de novo, uma ideia de jirico, ele e um outro vagabundo amigo dele, na Tijuca, resolveram roubar umas cadeiras que estavam na varanda de uma casa ali, para vender as cadeiras, alguma besteira qualquer. Ele estava com gravação marcada e tudo. Aí flagraram ele e o amigo roubando as cadeiras, pegou 10 meses de cana numa Frecaneca, no Rio de Janeiro. Menti pra caramba, menti pra todo mundo. Eu menti tanto, até eu acreditava no que eu tinha falado, né? Ao longo da sua vida, o Tim Maia foi sendo processado por várias pessoas, porque ele não dava muita bola para contratos, ele tinha uma gravadora uma editora que ele dizia que Seroma Discos, a única que funciona aos sábados e domingos depois das 21 horas. Mentira total, mas ele alardeava sempre a Seroma, iniciais de Sebastião Rodrigues Maia, que fez dele o primeiro grande produtor independente do Brasil. É muito difícil ter uma gravadora independente no Brasil? É quase que impossível, né? Porque eu só quero ver se, sem jabaculê, o meu disco vai tocar nas emissoras do país. Então foram se avolumando os processos e o Tim
nunca compareceu a um tribunal para se defender de nada. Ele fala, não, se eu for lá vão me prender. E ser preso de novo, para ele, era o maior terror. O cara já tinha puxado cadeia 2 vezes. E as pessoas descobriram também que era fácil tirar dinheiro do Tim Maia, porque ele era só processar que ele não ia aparecer e ia perder. E foi o que aconteceu. Ainda hoje, o Carmelo Maia, o herdeiro do Tim Maia, ainda está respondendo a vários processos do Tim que ainda estão rolando. A época disco, ali, final dos anos 70, foi uma época dourada para o Tim Maia. E disco era música para dançar. Então ali, música negra americana para dançar. Era com ele mesmo, só que ele criou o seu próprio estilo de disco music misturada com funk, soul. Um disco histórico é o Tim Maia Disco Club, onde ele lançou um dos seus maiores sucessos, que é a música Sossego. Para bolas ao Júnior, também a mole, você bate de emprego, está vendo? Eu estou nessa, porque eu quero. Sossego, eu quero sossego, eu quero sossego, porque eu quero sossego, o quilo do bom. Que todo mundo conhece, é um swing espetacular, e ele se orgulhava de dizer que essa música só tinha um acorde, ficava só aquele grupo, eu quero sossego, e um acorde, só ali, a música inteira. Aí o cara estuda 25 anos de violino, pra acabar Beethoven, Chopin, aí o Tim Maia convida pra tocar Sossego, uma nota só, dó. E debochava do Tom Jobim, que ele admirava loucamente, mas falava, uma música do Tom Jobim tem mais de 80 acordes. Com uma música do Tom Jobim eu fazia umas 30. Ele gostava de dizer isso. O violoncelista, não vou dizer que foi o Peter, que é sacanagem. Ele falava, Tim Maia só toca... Não sai daí, pô. Mas aí que é o barato, aí que é o barato, aí que é o barato. E essa época é uma época que ele fez muito show, que em discotecas e tudo, ele incendiou as pistas. Foi a grande estrela, a maior estrela da disco brasileira. Para bolas, não dá mole, você papo, de emprego, não está vendo, não tô nessa, porque eu quero, é sossego, eu quero sossego. O Tim, ele era bastante solitário, um cara cheio de problemas, e muitas vezes você tinha pena do Tim, porque ele ficava sozinho em casa, doidão, sofrendo, ficava ligando para os amigos. E ele pegava ali o caderno de telefone dele e ia ligando, começava a letra A, Antônio Carlos Jobim. Várias vezes o Tom Jobim recebeu telefone. Ô, Tom Jobim, como é que você está aí? Vamos conversar um pouquinho. Às 3 da manhã. Então, o que fez até quando o Tom Jobim soube desse episódio aí, que ele era o número 1 do caderno do Tim Maia, ele falou, que inveja do Ziraldo, que inveja do Ziraldo. O Tim ligava muitas vezes para mim também, e às vezes alguma filha minha que ele conhecia, as meninas atendiam, filhas adolescentes atendiam o telefone, e ele ligava, alô, Joana? Aqui é o Tim Maia, como se precisasse se identificar. Olha aqui, minha filha, nós temos que fazer um disco juntos, sem o seu pai é muito careta e tudo. Ô, Joana, eu tô aqui com uma preta e uma branca, você quer falar com a branca ou com a preta? Pô, a Joana ficava louca, porque que nada, tio, eu quero dormir e tudo, porque ele chamava garotas de programa lá para casa dele, mas nem rolava sexo, nada, era mais para fazer companhia. E as garotas adoravam o Tim também, porque nem trabalhavam e se divertiam loucamente. Já sofri bastante com amor, por causa do amor, porque a gente ama uma pessoa, né? Depois você perde aquela pessoa e você
sofre demais. Inclusive eu já sofri em dias maravilhosos, como está esse dia de hoje, aqui assim. Mas sofrendo tanto que não dava nem para perceber esse dia. Percebia, mas o coração não deixava você sentir a grandiosidade que é a natureza em si, o dia bonito, um lugar lindo como esse. Minha única briga com o Tim Maia é uma piada, na verdade. Eu era diretor artístico da Warner, ele chegou lá com uma fita que era a gravação de um show dele ao vivo no Olímpia de São Paulo, e ele queria vender a fita. Eu ouvi, achei uma maravilha, falei, claro que a gente quer. Ele falou, então eu quero 15 mil dólares. Era dinheiro na época. Consegui os 15 mil dólares dele, em cash. Pagou aquele tijolo para ele. Tudo bem. Aí fomos para o estúdio, remixamos a fita, passei um mês no estúdio com o Tim Maia, em lua de mel. Eu não fiz nada que seria o produtor, eu fiquei só olhando o que ele fazia. Foi uma aula de mixagem, de produção de disco. Ele conhecia técnicas de gravação como ninguém, ele tinha um ouvido espetacular, ele percebia coisas mínimas. Então a gente passou dias e dias, um mês ali naquele estúdio, refazendo o disco, que ficou uma maravilha. Foi lançado, teve críticas maravilhosas. 3 dias depois do lançamento, eu abro o jornal assim, Tim Maia fala sobre o novo disco. Fui roubado pela Warner. Eu virei bicho, eu fiquei louco da vida. Eu falei, mas com esse sem vergonha, pô, ele pediu 15 mil dólares, eu paguei os 15 mil dólares dele, que como ele foi roubado, que história, eu fiz um favor pro cara, ainda vou passar por um ladrão. Fiquei louco. Mandei um fax para ele, esculhambando ele. Você faz isso, vive se queixando que é solitário. Se você faz isso com seus amigos, depois vem reclamar. No dia seguinte, eu abri o jornal. Ele deu para o jornal publicar a minha resposta, que era a maior esculhambação nele, era uma coisa deprimente, idiota, era o mínimo que eu chamava ele e falava tudo aquilo ali. Eu falei, como é possível isso? Só eu tinha o fax. Claro, foi ele que deu para o jornal. Eu falei, esse cara é louco, o que eu vou fazer? Aí já teve aquele clássico telefonema. Ô Nelson Mota, adivinha quem é? Eu falei, é o Ed Mota. Aí não posso falar na televisão as respostas dele, né? Foi uma chuva de palavrões, de ofensas, insultos, tudo. Claro, pô, imagina se alguém não conhece a voz do Tim Maia no telefone. Aí ele está me dizendo, todo cordial, vamos acabar com isso e tudo. Nós parecemos duas velhas batendo boca na varanda. Ô, Nelson Mota, nós estamos na andropausa, que é a menopausa masculina. Nós temos que parar com isso e tudo. Eu achei tudo muito engraçado e ficou por isso mesmo. Mas você vê, era um jeito do Tim Maia de pedir desculpa, porque desculpa mesmo ele não pediria nunca. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro. Meu amor, a semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, e tua vida inteira. Não quero dinheiro, só quero amar. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você comigo, você. Eu te amo. Eu tive que subir lá no alto para ver energia racional, a verdadeira luz da humanidade. O Tim Maia estava uma vez na casa de um amigo ali na Barra e o amigo foi tomar banho e pegou um livro que estava ali em cima da mesa e era sobre Universo em Desencanto, que é o nome do movimento do racional superior. Ele
estava viajando de ácido, o Tim, ele achou uma maravilha aquilo, meio encontrou Jesus ali, com as teorias que estavam ali no livro, e esse amigo dele levou ele para o, eu não sei se é o terreiro, a sede, a capela, o que era lá do seu Manuel Jacinto, em Belfort Roxo. Fui lá várias vezes também. Tinha umas teorias loucas que as pessoas aqui estavam todas... Nós todos aqui na Terra estamos exilados, nós somos de um outro planeta e eles vão vir buscar a gente de volta. Só quem estiver no racional superior vai ser levado nos discos voadores de volta para o seu planeta de origem. É mole. O Tim queria ir na janelinha do disco voador. Virou um devoto, o mais fiel de todos. Usava tudo branco, como era obrigatório lá no Racional Superior, obrigou os músicos a pintarem todos os instrumentos de branco, inclusive as teclas pretas do piano, saxofone, trombone, tudo pintado de branco. Obrigou os músicos a entrarem na seita, deu ordem no primeiro dia. Aqui ninguém fuma nem cheira. Letras religiosas, letras devotas que saudavam o Racional Superior, letras de divulgação da doutrina, uma chatice, uma coisa de louco que não fazia o menor sentido. Mas as bases das músicas eram tão espetaculares que virou um disco histórico esse Tim Maia Racional, porque a voz do Tim Maia, nesse tempo que ele teve lá no Racional, além de usar branco tudo, ele emagreceu uns 20 quilos, ficou fino quase, né? Ficou gordinho. Como ele não fumava, não cheirava, não bebia, nada disso, a voz dele ficou uma beleza, uma pureza, porque a garganta do Tim Maia deve ter sofrido a vida inteira. Que beleza! Que beleza! Esse tempo todo que ele ficou no Racional, ele não fazia show, porque ninguém queria ouvir aquelas músicas, ele não tocava no rádio, ele não ganhava dinheiro, ele deu todas as coisas dele, geladeira, fogão, tudo. Então ele ficou zerado ali e começou tudo de novo quando largou o Racional Superior. Qualquer experiência religiosa é prejudicial ao ser humano. Agora, qualquer experiência de extravaso é benéfico ao ser humano. Então, esse disco, você não podia nem tocar nesse assunto com ele. Ele virava bicho. Só depois da morte dele foi lançado esse disco, que é um dos maiores discos da música brasileira, e foi lançado depois da morte dele nos Estados Unidos também, onde teve críticas espetaculares e iniciou um grande interesse pela obra do Tim Maia nos Estados Unidos. Só agora, muitos anos depois da morte, mais de 20 anos depois da morte do Tim, a música dele está recebendo muita atenção na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, porque o som dele é universal, a música do Tim Maia é irresistível, qualquer pessoa que goste de música vai gostar daquilo. Então, ele ainda vai crescer muito no mercado externo e talvez vai realizar póstumamente o seu sonho de ser famoso nos Estados Unidos. A música brasileira é a música mais bonita do mundo e a menos divulgada do mundo. É a mais bonita, a mais harmônica, a mais rítmica, a mais criativa e a menos divulgada devido à cabeça dessa rapaziada que cisma de enquadrar tudo e limitar tudo. No final da vida dele, ele resolveu gravar 2 discos de bossa nova. Ele era consagrado como o rei do funk, do soul brasileiro. Então gravou 2 discos com clássicos da bossa nova e também com o conjunto vocal Os Cariocas, que era também uma paixão dele da juventude. O pai do Tim Maia já conhecia o conjunto Os Cariocas e o sonho do Tim era gravar um disco com os Cariocas, que ele veio a realizar já no fim da vida. Descobridor dos 7 mares, navegar eu quero. Mas no fim da vida, a essas alturas também, a voz do Tim já estava meio cambaleante ali pelos excessos todos, ele já estava com uns 53 anos. Então os discos são bastante irregulares, tem coisas maravilhosas e coisas
muito ruins, mal acabadas ali, feito meio nas coxas, que ele parecia estar intuindo que alguma coisa muito pesada vinha por aí. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você buscar. Eu te amo, eu te quero bem. Como eu adorava o Tim Maia e eu fiquei abaladíssimo com a morte dele, que eu acompanhei de Nova York, o Lulu Santos ia me dando notícias dele, que estava muito mal. E eu imediatamente falei, mano, Lulu, o que eu posso fazer? E tudo. Eu estou aqui longe. O Lulu falou, escreve sobre ele, a coisa que você sabe fazer melhor. É a melhor coisa que você pode fazer por ele. Eu falei, interessante, isso mesmo, Lulu. Então, eu quis escrever o livro, mas não podia, porque na época ainda precisava da autorização da família, ou de coisa, não tinha a lei das biografias, e não tinha ninguém para autorizar isso, porque estava todo mundo brigando ali na família para saber quem era o herdeiro do Tim, porque tinha filho adotivo, filho biológico, tinha um outro que dizia que era e não era, tinha ex-mulheres que não eram ex-mulheres. Tudo do Tim Maia era confuso, porque não seria depois da morte dele também. Então, processos duraram 10 anos. E, finalmente, a justiça decidiu que o único herdeiro do Tim Maia era o seu único filho biológico, o Carmelo Maia. Acertamos a publicação dessa biografia, que foi um dos maiores sucessos editoriais do Brasil nessa década. Dos mais de 250 mil livros vendeu essa biografia do Tim Maia e que me deu as maiores alegrias que um escritor pode ter. Porque uma vez eu vi um cara sentado no aeroporto com um livro assim, às gargalhadas. O cara lia o livro e ria. Eu cheguei perto, era o livro do Tim Maia. Isso não há dinheiro que pague para qualquer escritor uma cena dessas. E eu vi algumas vezes pessoas rindo com o livro do Tim Maia. O livro tem uma curiosidade também, porque uma vez o Tim ligou para minha casa e eu falei, ó, aqui, Tim, as meninas ganharam um gatinho e puseram seu nome, olha que legal. Ele falou, já sei, porque é preto, gordo e cafajeste. Isso era o Tim Maia. Não era nada preto, o gato era cinzento, era delicadíssimo, chamava Tim, e eu dediquei o livro ao meu gato Tim, que me deu 16 anos de amor e alegria. Rio de Janeiro é bonito. Essa parte, então, aqui, eu vou te contar. Ainda não está nem habitada, mas vamos habitar isso daqui a pouco. Vou botar um... Não há nada igual. Alô, Charu! Não há nada igual. Alô, Sérgio Carlos! Alô, Breno! Eu vou dar. Tá dentro do Botafogo? Puta! Ei, beleza! Tamo Guaraná! Vamos Guaraná! Suco de caju! Toma Guaraná! Suco de caju! Goiabada para surpresa! Toma Guaraná! Suco de caju! Goiabada para surpresa! Toma Guaraná! Suco de caju! E eu já passei por essa estrada aqui várias vezes chorando, doidão, doidaçá, saindo pelo encantamento, voltando. E hoje já estou aqui tranquilo, né? Assim, relax, mas sem o coração apertado, graças a Deus.